Todas as vezes que eu monto uma frase em francês, eu vou seguir uma estrutura que a gente chama de PVO, que é pronome, mais um verbo, mais um objeto. Então hoje a gente vai falar dos verbos. Mais especificamente, uma categoria que a gente vai chamar de verbos essenciais, que são os principais verbos dentro do idioma, em especial porque eles constroem tempos verbais compostos, que é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente. Mas então eu tenho 3 verbos que são essenciais. Eu tenho o verbo être, que é tanto o verbo ser quanto o verbo estar. Então, em francês, não existe diferença entre eu sou feliz e eu estou feliz. O verbo avoir, que é o verbo ter, e o verbo aller, que é o verbo ir. Então, a gente vai ver a conjugação presente de cada um dos verbos. O verbo être, que é o ser ou estar, ele vai ficar, então, je suis, um tu, et, um il, et, um nous sommes, um vous êtes, um ils sont. O verbo avoir, que é o verbo ter, para o pronome je, vai ficar um et, o tu, a, il, a também, nous, avons, vous, avez, e il, no plural, on. E o verbo aller, que é o verbo ir, vai ficar um je vais, um tu vas, il va também, nous allons, vous allez e il vont. Bom, se vocês observarem, vocês vão ver que muitas das coisas que eu falei não tem nada a ver com a forma como elas são escritas. Isso tem a ver com os sons franceses que a gente já viu no nosso primeiro vídeo, mas tem também a ver com o aspecto de que em francês eu tenho muitas consoantes, 7 mais especificamente, que são mudas. Então aqui a gente já cruzou algumas delas. Então S, por exemplo, é uma consoante muda, então sempre que eu tenho uma palavra que termina com S, esse S é completamente sem som. O T é também uma consoante muda, então sempre que eu tenho uma palavra que termina com T, ele também não tem som. E o Z também é uma consoante muda, então sempre que termina com Z, também não tem som. É por isso então que o vous, aller, eu não falo desse aller, que o ils vont, eu não falo desse T, e que o tu, vas, eu não falo desse S. Fez sentido?